profético de Jesus. Às vezes a gente pensa que o sermão profético de Jesus, ele se deu só ali naqueles primeiros versículos, né? Até o 13, o 14, ali onde Jesus disse que o evangelho seria pregado e tal, ele cita as evidências da sua segunda vinda. Não, mas todo o capítulo 24 aqui, ele trata da questão do sermão profético, sabe? E por isso eu quero compartilhar um pouco mais com a igreja nesse terceiro sermão expositivo sobre a série A Segunda Vinda de Cristo. Você está preparado? Vocês se prepararam para o inverno? Estão prontos para o inverno? Então, né? Porque não estou perguntando se vocês gostam do inverno, mas se vocês estão preparados, né? Porque gostando ou não, nós temos que estar preparados. Não gostar é outra coisa. Nós temos que estar preparados para o inverno. Até porque, se tudo se confirmar, de acordo com os entendidos do clima, nós teremos um inverno, um super El Niño. Então, se confirmar, a nossa região aqui será muita chuva, intensas chuvas, tempestades e tal. E o norte e o nordeste terá um inverno extremamente, o quê? Seco, com a temperatura podendo chegar a 45 graus, segundo as notícias. Inclusive, são notícias também que vêm dos Estados Unidos, onde eles têm uma forma muito mais avançada de obter essas informações, né? Então, tá aí. Estamos no sul e vamos enfrentar tempestades, se tudo se cumprir de acordo com o que os homens estão dizendo. Bom, então vamos lá, Mateus 24, hoje a partir do verso 32, nós paramos no 31, finalizamos ali, né, quando os anjos recolherão os escolhidos, tal, então nós paramos no 31. Com continuidade agora, responsivamente, vamos lá? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem, o quê? Virá. Não cuidais, o Filho do Homem virá. Conforme eu estava falando, o sermão profético de Mateus 24 aborda a segunda vinda de Cristo. E aborda de maneira contundente a segunda vinda de Cristo. Aborda essa segunda vinda de Cristo como o ápice da história da humanidade. Vai chegar um tempo que a história da humanidade vai ter o ápice da sua existência. E o ápice dessa existência da humanidade está intrinsecamente ligado sem dúvida alguma, a segunda volta de Cristo. Olhem só. Por isso que Jesus preparou
todo esse capítulo, e mais parte ainda do capítulo 25, não é só o 24. O 25 vai falar das 10, e que está relacionado à sua segunda vinda. Então, Mateus 24 e Mateus 25, as palavras de Jesus são de fato contundentes em relação à sua segunda vinda, e que conforme eu disse, é o ápice da história da humanidade. Nesse trecho aqui específico, então, Cristo muda agora o foco da questão dos sinais, né? Ele muda dos sinais visíveis, e ele vai agora para o foco da natureza dos fatos em si. Não que ele não vá falar dos sinais, mas os sinais ele falou desde os primeiros versículos, lembram? Dos princípios das dores, os sinais que ele foi falando e tal. Agora aqui, ele vai mostrar aqui que a sua segunda vinda está ligado a uma questão muito conhecida do dia a dia, da vida, da cultura de Israel. E ele vai pegar então o quê? Uma árvore, certo? Uma figueira, que Israel conhecia tão bem, que os judeus conheciam tão bem o que era uma figueira e o que a figueira representava para Israel. Era algo que eles tinham em mente. Jesus tinha uma capacidade incrível para ensinar, de pegar fatos conhecidos para mostrar algo desconhecido. É impressionante, que sabedoria o nosso Senhor tinha. Incomparável, obviamente, né? Por isso que as parábolas, o conteúdo das parábolas geralmente tem esse princípio. Algo conhecido para mostrar algo desconhecido. E ele pega então agora aqui a figueira. E ele vai então nos ensinar sobre a imprevisibilidade e a necessidade da vigilância em relação à sua volta. Por isso, a parábola da figueira é a certeza do retorno. A parábola da figueira, quando lemos ela aqui nesse contexto, é exatamente, em primeiro lugar, a parábola da figueira nos evidencia a certeza do retorno de Jesus. Vai dos versos 32 do verso 32 ao verso 35. Ele diz: olha, aprendei, tenham em mente, estudem, olhem, observem. O aprendei está dando uma ordem. Não é assim, olha, vocês devem aprender, vocês têm a opção de aprender. Não, aprendei. Tenham isso em mente de vocês, no coração de vocês. Aprendei, pois, então, a parábola da figueira, porque quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o quê? O verão. Para começar o verão, termina qual estação? Hã? Opa! Primavera? Terminou a primavera, é isso aí. Começa o verão. E nesse período do término da primavera, que eles sabiam muito bem, as crianças sabiam muito bem isso, as mudanças de estação naquela região. Então, quando vai se terminando a primavera, vai iniciando, próximo do verão, o que acontece? Os seus ramos se renovam e as folhas o quê? Brotam. O que isso representa para a planta? Isso, vida. Vida. É quando eles começam agora a olhar para a figueira e dizer, olha, os brotos, estava tão, durante a primavera, o outono, ela estava tão assim, desfigurada, né? As folhas no outono caem, e atravessa a primavera e continua desfigurada, e agora está começando a figueira brotar, está se renovando. Então Jesus chama a atenção para esses sinais claros, assim como os ramos tenros ali das folhas da figueira anunciam a chegada incontestável da próxima estação ou do verão, os sinais históricos também, os sinais históricos e cósmicos deixam claro que a volta de Cristo está próxima.
É uma evidência incontestável no texto sagrado. Quando essas coisas começarem a acontecer, devemos saber que está próxima a nossa redenção. Olha o que Jesus diz. Está próxima a sua vinda. E a nossa redenção significa vida com Ele, vida eterna com Ele. Significa que nós teremos as nossas vidas renovadas. Assim como a figueira se renova no término da primavera, no início do verão, a vida brotando nela, e a volta de Cristo também tem que ser entendida pela igreja, que é um tempo de contemplar e de vivenciar a vida do Filho do Homem. É aquilo que era esperança, aquilo que era que nós aguardávamos, assim como os crentes do Velho Testamento aguardavam a chegada do Messias. Nós somos uma geração agora que aguardamos a sua segunda vinda, mas com o coração cheio de vida, de alegria, por saber que vai ser um tempo que vai marcar a história da humanidade novamente. Então, a figueira já começou a brotar e os sinais já estão gritando aos nossos ouvidos, porque até aqui no capítulo 24 ele deixa muito claro isso. É tempo já da figueira começar a brotar. Por quê? Porque desde o início do capítulo ele tem dito, olha o princípio das dores. Vocês verão guerra, vocês verão a iniquidade, vocês verão a falta de amor, vocês verão a perversidade do homem, vocês verão nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Vocês verão tudo isso, mas vocês ainda tenham consciência de que ainda isso é só o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Mas já é uma evidência. Então, percebam que Jesus está nos chamando a nossa atenção para esse fato, de que quando começarem a surgir os primeiros brotos, a renovação da figueira, Ele está dizendo, olha, é isso que eu quero que vocês entendam, associem isso com a minha volta. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque no começo do capítulo os apóstolos, os discípulos tinham perguntado para Ele, mestre, quando o quê? Sucederá estas coisas. E aqui, então, na parábola da figueira, ele vai responder perfeitamente essa pergunta aos seus discípulos, que foi feito lá no começo do capítulo. Muito bem. Então, ainda no verso 33 e 34, vamos observar? Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo o quê? As portas. Olha só a afirmação de Jesus. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Sabe por quê? Porque em verdade eu vos digo que passará esta geração, aliás, que não passará esta geração sem que tudo o quê? Aconteça. Você pode perguntar assim, mas pastor, aquela geração já passou. Só que aqui o termo geração, texto original, Jesus não está dizendo de uma geração de 40 anos, certo? Jesus está citando um termo que fala de uma geração que é permanente. Ele está falando no sentido geral e não especificando uma geração de tempo, de apenas uma época, de conclusão de um ciclo. Perfeito? Ele está falando da geração atual. Ele está falando da geração que vai estar vivenciando o tempo da volta dele. Ok? Explicado? Ele fala de uma geração, a geração que vai contemplá-lo. A geração que virá. A geração que vai estar fazendo parte de todos aqueles sinais ali que estão sendo cumpridos e que estão contemplando tudo o que está acontecendo no mundo e que está escrito e determinado na Santa Escritura. Então, a parábola da figueira é a certeza do retorno. E esta certeza está embasada, sabe aonde? Ele conclui o pensamento, versículo 35. O célebre texto que nós gostamos de citar. Passará os céus, passará os céus e a terra, irmãos. Mas Jesus está dizendo o que eu acabei de falar para vocês.
O quê? As minhas palavras não o quê? As minhas palavras não passarão de largo. As minhas palavras não ficarão ao vento. As minhas palavras não vão cair no esquecimento. Geração atual, pense nisso. Jesus conclui a ideia do versículos 2 ao 35, e ele diz, e olha, os céus vai passar. E vai mesmo, a gente já viu sobre isso. Porque Pedro, já estudei isso com vocês aqui. Lá em 2 Pedro capítulo 3, diz que os céus passará com estrepitoso o quê? Estrondo. Não o céu onde está o trono, o céu. O primeiro e o segundo céu. O céu onde está o trono de Deus, lá não, lá é intocável. Então, passarão os céus, esta terra vai convulsionar. Esta terra ficará um caos. Descrito no livro do Apocalipse, através dos 4 cavaleiros. Miséria, morte. Os homens desejarão a morte, mas não morrerão. Nossa, se eu for citar aqui, eu fico muito tempo nesse primeiro divisão do texto. E então, ele fecha a ideia dizendo, vocês fiquem tranquilos, porque o céu pode até passar. O céu vai passar, a terra vai passar, mas essas palavras minhas se cumprirão. Como Jesus cria na inspiração plenária da Bíblia. Por isso que a Bíblia é um livro inerrante, infalível. A confiança que Jesus demonstra nas Sagradas Escrituras é algo que nos deixa assim, pasmado, né? Como ele tinha uma segurança quando ele citava a Escritura Sagrada, conforme ele mesmo citou aqui agora. Bom, então, a figueira é a certeza do retorno, e em segundo lugar, a partir do verso 36, o dia e a hora, porém, são o quê? São, porém, desconhecidos. Então, segundo lugar, se a figueira mostra-nos exatamente o retorno, mas esse retorno tem dia marcado? Não. Tem mês marcado? Tem ano marcado? Não. E o que já apareceu de gente marcando a volta de Jesus? O que já apareceu de herege, de falsos mestres, falando sobre, marcando a data da volta de Jesus, né? Eu sou de uma geração que o povo dizia assim, 2000 chegará, mas 2000 não? Meu Deus do céu. Quanta heresia! E muitos crentes acreditaram nisso. Muita gente, quando estava na virada, né, de 1999, muita gente começou, sabe, a entrar em pânico. A geração Z aí não lembra disso. A galera mais nova não lembra disso. Nós lembramos. Porque o povo acreditava que o ano de 2000 era aquele ano então fatídico para a história da humanidade. E vou dizer para vocês, tem gente que se saiu um maluco aí de novo falando que, olha, né, 2050, sei lá, 2050 acho que já voltou, acho que do jeito que está as coisas, olha, 2035 vai ser o... Daqui a pouco tem gente acreditando, porque não conhece as Escrituras. Então, a partir do verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, o que disse Jesus? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, o dia e a hora são desconhecidos. Temos que repudiar veementemente a marcação de datas em relação à volta de Cristo. Estoura uma guerra ali, a turma diz assim, olha, essa guerra tem tudo a ver com o que eu ouvi dizer. Quando estourou essa guerra agora, a última, Israel, Irã, Estados Unidos, mas o que as pessoas diziam assim, olha, ô pastor, agora vai, né? Vai o quê? Jesus disse que quando essas coisas estivessem acontecendo, seria o que? Apenas o princípio. E tem mais, as guerras elas acontecem desde que existem um ser humano no mundo. Não foi Deus que criou a guerra, quem criou a guerra foi o homem. Mas as guerras estão dentro do contexto o quê? Ele disse lá no início, guerras, rumores de guerra, mas você pegar e dizer, ó, essa é, aí é que está a questão.
É você pegar e dizer, essa é a última guerra antes da volta de Cristo, ou essa é a guerra que antecipa o que está... Não tem como você afirmar, porque sempre vai existir guerras, né? Bom, então a série de eventos aqui que precederá o retorno de Cristo já foi descrito lá no início do capítulo, conforme dissemos, né? Ninguém pode decifrar esse dia, vocês sabiam? O dia da volta de Cristo ninguém pode decifrar, ninguém sabe. Jesus disse que esse é um decreto, né? O texto na sequência nos revela isso, porque ele disse assim, olha, esse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, tá? Os anjos que estão lá no céu com o Pai, nem os anjos do céu, nem quem? Nem o Filho sabe, senão esse é um decreto, é um oráculo que pertence somente a Deus Pai. É Ele que vai dar a ordem para o toque da trombeta. É Ele que vai dar a palavra final. É Ele que vai exercer essa autoridade. Então, Jesus está dizendo exatamente isso, ninguém sabe. Então não vamos pensar, né, que o dia e a hora está marcado? Está designado por Deus? Está ou não está? Está, mas só Ele sabe. Ele não quis revelar. Por isso que Deuteronômio 29 é muito claro, né? As coisas encobertas, as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a quem? A Deus que não quis revelar. 37, verso, pois assim como foi nos dias de Noé, ele está dizendo, ninguém sabe, mas assim como foi nos dias de Noé, olha outro exemplo, que ele está dando agora, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé, como foi? Aí ele descreve, como fora nos dias de Noé, pois lá nos dias de Noé, as pessoas viviam de que maneira? Mas assim, elas viviam normalmente, né? Normalmente, elas viviam, comiam, bebiam, casamento, e comiam, e viviam despreocupadamente. Casavam, a vida deles estava um ritmo normal e tal, sabe? E ninguém assim se dava conta, se preocupava de que Noé estava preparando algo que Deus havia pedido para ele, porque Deus havia dito a Noé que poria fim à humanidade daqueles dias, devido à corrupção do gênero humano. Deus disse isso para Noé. E Noé obedeceu. E por um período de 120 anos ele trabalhou no projeto de Deus sem questionar. Pregando, anunciando. Mas as pessoas não davam a ele o quê? E não deram mesmo. Porque só ele, a esposa e quem mais entrou na arca? 8 pessoas ao todo. 8 pessoas ao todo. Vocês imaginam a população daqueles dias e apenas 8 foram poupados da ira e da justiça divina. Então Jesus está dizendo assim, olha, pensem no aspecto de que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porque lá nos dias de Noé, eles comiam, porquanto assim como nos dias de Noé anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e tal e coisa, e vai, até o dia que Noé o quê? Entrou na arca. E aí o dia que perceberam a ausência da família de Noé, que a casa do Noé, lá onde ele morava, estava fechada, e daí passa ali, não vê mais Noé, não vê mais a família dele, e tal, e de repente começaram a ficar preocupados, pode ser, que nada. Vocês sabem aonde que eles foram sentir? Aonde estava Noé? Perceber? Sabe quando? Quando começa a chover, mas eles percebem isso quando a água começa, o quê? A invadir as suas casas. E vocês imaginem, as pessoas, creio eu, que saíam das suas casas e iam para os lugares mais o quê? Altos. Mas a água só subia, porque no dilúvio não vem só a chuva lá do céu para inundar a terra.
ao texto sagrado diz que romperam-se os abismos. E vocês sabem o que é romper os abismos? A terra o quê? Abriu. E aí, meu amigo, você não sabe o volume de água do globo terrestre, tudo. Porque romperam-se todos os abismos. E nesse tempo, o pregoeiro da justiça, o que creu em Deus, estava são e salvo com a sua família. Aí as pessoas, a água chegando, imagine nos lugares mais altos, nas árvores, pedindo socorro, e não inundou tudo. E vocês imaginam o desespero dessas pessoas que não deram ouvido, que é o que Jesus diz, elas não estavam apercebidas, elas não estavam atentas. A vida estava levando elas. Elas estavam sendo levadas pelos prazeres daquele dia, pela corrupção daquele dia, pelas bebedices daqueles dias, pelas festas daqueles dias, por suas vidas vividas na regalia daqueles dias, pelos prazeres da carne daquele dia, pelo sexo ilícito daqueles dias. Praticavam tudo que era contra o santo mandamento de Deus instituído por Ele. Então, meus queridos irmãos, Jesus está pegando exatamente o fato do dilúvio, de Noé, para dizer assim, olha, e não perceberam, verso 39, senão quando veio o dilúvio. E levou quem? Alguns? Verso 39, e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus nos esclarece que o desconhecimento do dia e hora pertence ao Pai. Mas uma coisa nós temos que estar aqui, prontos, apercebidos e preparados, porque assim como aconteceu naquele dia, o dia que o Filho do Homem vier, vai pegar muita gente também de surpresa. Então não é apenas a questão da figueira que Jesus fala, não é apenas a questão do dilúvio, mas ele faz uma comparação agora com os dias de Noé, que vai dos versos 37 até os 39, conforme eu citei. Por quê? Porque ele vai falar um pouquinho aqui, nesses 2 versículos últimos que eu citei, vai mostrar assim, olha, a rotina da indiferença. A rotina da sociedade daquele dia, indiferença daqueles dias, é a mesma dos dias, o quê? De hoje. De pregação da palavra, sabe? De comprometimento com Deus. Uma sociedade secularizada que vivemos hoje. Sabe? As pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas são muito religiosas, mas não são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. Uma sociedade ateísta. Uma sociedade pluralista. O relativismo. A verdade é aquilo que eu considerar verdade, que eu achar verdade. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade que vive a cada dia sem parâmetro, uma sociedade que quer cada dia mais liberdade. Aliás, não é liberdade. Libertinagem. Então, pregamos, anunciamos, falamos, e parece que nós estamos pregando para uma sociedade bem nos dias de Noé. Mas nem por isso vamos deixar de pregar, por isso vem aí o treinamento no sábado. Então, a rotina da indiferença. Nos dias de Noé havia muita advertência, mas total abandono, ignorância. Muitos hoje estão comprando, vendendo, casando, viajando, descansando, eu coloquei aqui, jogando, brincando, pecando, e vão continuar vivendo despercebidamente. Até quando vamos viver despercebidamente em relação à volta de Jesus? Então, no quarto e último, a partir do verso 40 a 44, para finalizarmos a exposição de Jesus aqui. Verso 40 a 44. E vocês sabem como que isso vai acontecer naquele dia? Verso 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Os apercebidos,
Ok. Os desapercebidos ficarão aqui. E Jesus vai dizer assim, olha, a primeira situação que ele coloca é do campo. Um será o quê? Tirado. O outro o quê? Ficará. Você já imaginou esse dia? Para pensar um pouco. O seu amigo ficando. Um parente seu ficando. Você responde por você. Mas a Bíblia diz que os que creem serão o quê? Tirados. Porque no estudo anterior, no verso 31, os anjos é que vão o quê? Recolher os escolhidos. Está no verso 31. Então os escolhidos serão tirados. E os não escolhidos aqui ficarão. Por isso que eu disse que é o ápice para a história da humanidade. Bom, então, duas estarão trabalhando no moinho, que era as empresas daquele dia. Duas pessoas estarão lá no moinho. E acontece que uma será o quê? Tomada. E a outra deixada. Vocês imaginam? Vocês imaginam o caos que vai virar esse mundo no arrebatamento da igreja? Vocês imaginam? Médicos, crentes fazendo uma cirurgia, interrompe-se a cirurgia. O piloto de um Airbus 380 carregado, cruzando o oceano. O copiloto também. Lá no seu trabalho, você vai olhar do lado e você vai dizer, cadê fulano? O motorista do aplicativo fugiu. E agora? É isso aí. Um será tirado. Ah, dia, hein? Aguardem. Se você é daqueles que duvidam, como os lá dos dias de Noé, aguarde, então. Espere. Só você ficará aqui para contar junto com os demais. Mas é tempo de oportunidade. Jesus vai dizer logo na sequência. Vigiai. Vigiai. Portanto, ele diz, portanto, vigiai, porque não sabeis, mais uma vez, nem o dia, portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. E o que é vigiar? É ficar contemplando, é ficar vendo a banda passar? Os redimidos, a igreja, eu estou vigiando, eu estou atento. E olha, o El Ninho do jeito que está é mais uma, será que não é mais uma evidência mesmo? Não é um vigiar contemplativo, não é. Mas o vigiar tem o sentido de estar atento, mas envolvido, trabalhando, todos os dias, atento, cuidando, santificando, se preparando. É como a noiva se prepara para o encontro com o noivo. Não pode perder, essa palavra é muito em moda dos tempos para cá, não pode perder o foco. Eita Senhor, viu? A separação, ela é final, nos versos 40 a 41, um será levado e o outro será o quê? É separação mesmo.
Os anjos tomarão uns para viverem com o Senhor para sempre, porque chegou o dia. E os que ficarem aqui, os que serão deixados, enfrentarão a ira e a indignação, a justiça, o juízo de Deus que virá sobre a terra. E os ímpios que já morreram vão ressuscitar para enfrentar o julgamento. Os salvos que já morreram vão ressuscitar, não para enfrentar o julgamento, mas os salvos estão salvos. E eles terão corpos glorificados e se juntarão aos salvos que estarão vivos no dia da vida dele. E formarão então um grande coro angelical, um grande coro que se juntará aos anjos, que com um grande clangor de trombeta vai chamar e convocar os escolhidos do Senhor da face da terra. Oh, glória! E o retorno de Jesus trará uma triagem, então, espiritual, instantânea, imutável, eterna, será para sempre essa separação, essa triagem que ele vai fazer. Não haverá uma outra oportunidade, como foi nos dias de Noé. Sabe aquela história assim, nós brasileiros, mas será que não tem uma segunda chamada? Será que eu não fiquei para a segunda chamada? Não. Se você não foi na primeira chamada, não tem segunda chamada na segunda vinda de Jesus, não tem segunda chamada. A segunda vinda de Cristo põe fim. Então, há toda uma história vivida pela humanidade e põe fim a uma história vivida pelos crentes, os redimidos, os salvos, os seus servos, suas servas, que com graça e fidelidade o serviu. E agora, no dia da sua segunda vinda, serão então compensados, receberão o galardão dos seus serviços que prestou a ele aqui na terra, receberão a herança. E diz a Bíblia então que haverá novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Será um novo tempo. E então as virgens nécias do capítulo 25, não terão a segunda oportunidade. Quero concluir dizendo, a palavra de ordem de Jesus é então, vigiai, porque esse dia será como a chegada de o quê? De um quê? Ladrão. Só quem já teve aqui a visita de um ladrão na sua casa sabe como é que é. Ninguém manda um WhatsApp para você dizendo assim, hoje à noite estarei assaltando a tua casa. Te prepare. Aumenta aí a sua segurança, porque eu vou roubar a tua casa ainda hoje. Eu vou roubar o teu carro ainda hoje. O fator surpresa é isso aí. Porque o dia do Senhor, esse dia virá como ladrão. As evidências ele já mostrou tudo, os sinais, está tudo no capítulo 24 até aqui. Agora a figueira, e então ele complementa todas essas evidências e os sinais, dizendo assim, e agora o quê? Vigiai. Porque a palavra minha não passará, será como um ladrão que vem, que chega, ou seja, você não espera. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem vem. Esteja pronto, hein? Meu irmão, minha irmã, igreja, vigie, esteja atento. Sua vida com o Senhor,
sua vida de consagração ao Senhor, sua vida de trabalho ao Senhor, sua vida de fé com o Senhor. Não negocie a sua fé. Não abra mão das suas convicções de fé. O Senhor chamou você para você perseverar até o fim. Até o fim, até o dia da volta dele. E Ele vai nos dar os meios para juntos perseverarmos. Queremos em pé? Oremos ao Senhor.